galera, sejam bem-vindos ao Texto Inspira. Começando mais um ano, nós estamos com mais um Melhores Momentos 2025 para você, com episódios que talvez você não tenha visto e que vale a pena ser relembrados. Lembrando que esses Melhores Momentos é patrocinado pela Kornit Digital, sua solução em estamparia digital. Eu não sei até quando se isso é possível ser dito num podcast, mas o que aconteceu? Eu aprendi a dirigir com 16 ali com meu esposo e eu já, R$2.000 que eu fui para ganhar, que é o que eu estava falando para o seu Gerson, eu consegui fazer trabalho free e eu cheguei a ganhar, sei lá, 10, 12 vezes esse valor, sendo gerente de produtos nessa empresa. Aí trabalhei lá uns 7 anos. E nesses 7 anos, no começo, o que eu fiz? Eu aprendi a dirigir, ia dirigindo para Itajaí sem carteira, porque não tinha 18. Passava assim, né? Morrendo do medo. Até porque eu não sei se isso é uma coisa ilegal, né? Não sei se eu devia falar. Mas acho que passou. Você se arrepende, né? Eu me arrependo. Não, acho que até prescreveu já o crime daquela época. Eu não sei ter nada. A multa já foi, né? Eu fui parada uma vez pela polícia, deve fazer uns 2 meses. Poxa, nunca me pararam. Chegou atrasado. E aí eu ia e voltava, eu trabalhei um tempão, e aí voltava de carro. E aí eu fazia freelance com coleção. E assim, quando tu faz freela, e aí tu pensa que tu ganha, sei lá, R$100 por modelagem, não faz a conta do que tu faz de uma empresa. Daí tu pensa assim, poxa, eu poderia ganhar muito mais fazendo free. E aí, assim, daí eu saí do trabalho comum, tipo assim, né, do CLT, para fazer a parte de estilo. E estudando, né, e daí eu fiz a pós-graduação antes da graduação, porque eu fiz a Orbitato, porque eu estava mais querendo ganhar conhecimento. Sim. E, ao mesmo tempo, abrir oportunidade. Quer dizer, eu sou de origem mais humilde, né? Enfim, não passamos trabalho nada, mas de origem humilde. E eu queria estar no meio do pessoal que sabia. Então, assim, metida lá com o pessoal que sabia. Tá, eu sabia que quem pagava o Orbitato na minha época era tipo 1.000 e pouco após. Era só gente de São Paulo, gente renomada. João Nacal dando aula, Ronaldo Fraga. Eu queria estar lá. E aí eu consegui fazer o estudo lá. E aí, nesse caso, eu estava no meio de algumas pessoas. Um amigo meu disse assim, ó, tu devia falar com o pessoal do Sebrae, porque tu entende do negócio todo, quem sabe tu faz uma consultoria no Sebrae. Eles pagam por hora e tal. Pensei, que bacana. Saí do meu trabalho e fui fazer o Sebrae. Ali foi talvez o que mudou totalmente a minha cabeça. Tipo assim, eu fui fascinada pela modelagem porque era uma coisa difícil de aprender, que eu não entendia por que era tão difícil, e que, ao mesmo tempo, eu queria saber como fazer aquilo ser um método fácil de ser ensinado. Na Orbitato, com aquelas técnicas do João Nacal, para quem conhece e tal, é uma explosão na tua cabeça. Agora, tu atendendo um projeto do Sebrae, 150 empresas da área têxtil, tu viver... Como é que tu passa numa vida normal por 150 empresas? Tu não passa. Sim, não tem jeito. Então, eu costumo dizer que na consultoria parece que tu viveu umas 10 vidas em uma. E aquilo ali é uma expansão tão grande de conhecimento que tu, tipo assim, tu atendeu a primeira empresa, tu pensa, não, agora, camisa, eu já sei como funciona. Agora, quando eu for para camisa, eu tenho certeza como é que vai funcionar. Tu vai para a camisa da outra empresa, não tem nada a ver com o processo da primeira. Aí tu, bom, agora eu aprendi. Quer dizer, deve ter essas 2 empresas. Então, para mim, assim, tu trabalhar com várias empresas e ter que descobrir... Porque no Sebrae a gente tinha 20 horas... 30, 40 horas para fazer um grande resultado. Então, para quem trabalhou lá comigo vai lembrar que é tipo Gil Brandão, essa galera, tipo, a gente tinha que fazer um milagre. E aí que começou a mudar a minha cabeça, porque eu tinha que arrumar um jeito de eu voltar nessas empresas e entender se o negócio estava andando ou não. E eu sabia que a consultoria que tu dava, se tu botasse num papel na parede, o cara não ia mais usar. O cara ia deixar sem usar. E aí eu pensei, bom, eu tenho que desenvolver um método. E aí, assim, eu desenvolvi método para fazer modelagem. Fazia 50, 60 modelagens num dia, porque eu fazia freela, queria ganhar dinheiro. Então, assim, nesse caso, eu pensei, eu tenho que descobrir um jeito de fazer. E aí a gente começou a fazer uns quadros de Kanban na parede das empresas que eu ia. Vou lá, vou botar um Kanban, que é assim, pega essa fotinho colorida aqui, vermelha, e passa para o lado quando tu finalizar. É isso.
Não era nada muito sofisticado. Deixa na Só parede, foto, visual, todo mundo enxergando. Eu passava, não precisava de muita ideia para entender o que... Não precisava de muita conversa para entender o que estava acontecendo. Eu olhava ali... Deixa eu até só fazer uma interrupção aqui para explicar para quem talvez não conheça. O Kanban é justamente um processo de gestão visual. Sim. Né? O que ela está colocando é que você tem todos os processos lá e você vai avançando visualmente os processos para que as pessoas possam estar acompanhando de uma maneira fácil, não ter que imprimir um relatório, nada disso. É tipo, tenho que fazer o cadastro técnico, aí eu tenho que fazer uma modelagem, aí eu tenho que fazer um cadastro de sequência de tempos e como o movimento vai acontecendo, vai levando essa foto para essa etapa de processo, é isso? Isso. E aí o Kanban ele tem um sentido bem, bem interessante, que é o a fazer, o fazendo e o feito. Então, se o a fazer é o que vem do próximo setor, então eu sou da costura. Eu vou deixar o corte parado aqui, que é o meu a fazer. Quando o corte finalizar e estiver no meu lugar aqui, eu vou passar que eu estou fazendo. E o meu fazendo, a gente fez um super aprimoramento e colocamos os problemas que eles tinham visível. Então, o meu problema, eu ia lá e dizia, vai lá no quadro do cara do corte e diz para ele como é que tu quer, para ser o melhor produto para ti. Aponta lá que, por exemplo, uma catraca, que é uma máquina, né? Tudo que tem catraca ou zíper, tu não bota tudo de uma vez para mim. Eu vou te botar um selinho vermelho. Tu bota só 2 ou 3 de uma vez, porque não engargala meu setor. Então, eu fazia eles se conversarem. E aí, assim, um case de sucesso foi a Cássia Malman, que é hoje uma amiga minha de Itapema, que faz um trabalho incrível. E aí, eu falei para ela, eu disse, eu vou botar aqui na tua empresa e tal. E aí, ela foi case de sucesso do Sebrae. Ai, que bacana. E eu estava fazendo um trabalho lá. E aí, como ela foi case, o Sebrae queria fazer uma entrevista com ela. Aí, um dia eu cheguei na fábrica, eu abri a fábrica para ela, tal, trabalhava com ela já tinha me tirado do Sebrae e botado lá. E aí, eu fiquei apaixonada pela marca dela, então estava tudo certo. E daí ela se atrasou. E daí ela falou, Andréia, vai chegar um pessoal do Sebrae, eu vou atrasar 1 hora, tu atende eles. Assim, meu Deus, o que eu vou falar com essa galera? Eu nem sabia quem era. E assim, a ignorância é uma beleza, é uma beleza. Chegou 2 ônibus com uma galera de gente. Pensei, vou fazer um tour pelo meu método de Kanban. E aí os caras começaram quem estava junto ali, a Iesca, né? Uma galera começou a bater foto. E aí eles assim, tu já documentou isso daqui? Não. Isso aqui é só um quadro para a gente se localizar e tal. Aí eles bateram foto, tal. Não, porque é muito legal, tu tem que documentar, fazer um projeto do Sebrae, tipo Canva, né? Que é aquele modelo de negócio, como montar um modelo de negócio. Aí eu falei, bom, é uma coisa a se pensar. Mas daí eu assim, achei muito estranha a conversa deles. E aí eu explicava, aqui é o quadro do corte. A gente fez esse quadro aqui, fez isso aqui, porque eu também tinha que enrolar um pouco, porque ela estava se arrumando para chegar. E aí eu pensei, eu vou falar do que eu sei, que está tudo dominado. E fui falando do método. E eles perguntando. No final, quando eles terminaram ali, eu assim, então, totalmente doida, né? Da onde vocês são? O que acontece, né? Ou quem são vocês? Tal? Eu gostaria de entender um pouquinho mais. A gente é o líder de cada Sebrae do Brasil. Então, assim, Nossa. Cara, eu falando com o líder de projeto de cada lugar do Brasil, explicando o meu método, eu quase fiz uma propaganda sem saber, né? Na verdade, naquela época, ele ainda não era nenhum produto na tua cabeça. Nada. Era só uma coisa que você fazia. Maravilhoso. Sabe, eu gostei muito de uma coisa que eu percebi, que é um pouco do que eu passei na minha história. Você entendia a dor futura e a dor do passado, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, o Gerson sabe disso, eu sou chato com isso. Eu acho que a gente no Brasil peca numa coisa pela nossa cultura geral. Uhum. Não estou dizendo que o brasileiro seja irresponsável, mas a gente não procura entender no negócio a responsabilidade que é o meu serviço mal feito ou o que impacta no meu serviço não entregue da maneira correta. Eu até conto para vocês aqui rapidamente, hoje eu postei no meu LinkedIn um fato com o que aconteceu. Eu cometi um erro de processo. Qual foi o meu erro de processo? Quando eu fiz uma venda e eu, em vez de perguntar para o cliente quais eram as exigências que ele tinha para receber o produto, eu esqueci essa pergunta. E aí, no pedido, porque normalmente, olha, isso é uma questão de acomodação.
Normalmente, os meus clientes, quando mandam uma coisa que é específica, eles mencionam na cópia do pedido. Nesse caso, não veio essa menção. Só que era o meu papel. Eu deveria ter perguntado, mas o que você precisa? Inclusive, aí eu já até coloquei lá a minha meia-culpa. Eu passei 2 dias fazendo um trabalho que não era propriamente o meu, mas que foi fantástico. Cara, eu passava pensando aqui, bolando que um checklist é necessário, coisas sobre o processo. Então, eu gostei muito na tua história que você entende um pouco do teu setor e olha para o setor da frente e vê o que ele precisa receber. E é isso que eu te digo. Eu impactei em 2 dias de processo nessa empresa. São 2 dias que ele deixou de cortar. Eu roubei 2 dias de algum local que tinha que fazer alguma coisa no tempo dele. Geralmente, no nosso setor, e a gente vê isso muito acontecer, é que assim, o tecido começa... O administrativo recebe o pedido, leva tempo para digitar, depois leva tempo para explodir, leva tempo para fechar a compra. E assim, eu vejo isso o tempo todo. No fim, estoura na costura. Mas é isso que você está falando, né, Alex? E também o que o André está falando, na minha percepção, assim, né? É novamente a tal da hierarquia, né? Todo mundo está pensando muito hierarquizado, né? Num processo hierárquico, né? Quando, na verdade, as coisas acontecem em forma de fluxo, né? Elas não acontecem efetivamente em forma de hierarquia, né? E aí um vai passando para o outro, né? Eu acho que e poder ir, que nem você falou, e no cliente, que é aquele cliente seu, né? E ver o que está acontecendo de errado, né? Lá na ERG, até o programa que chamava lá, que todas as empresas montam o seu programa, né? Lá chamava SHEP, Sistema ERG de Produção Participativa, né? Esse era o programa que a ERG montou. E como na área de materiais a gente tinha implantado algumas ferramentas como Kanban, 5S, tinha deixado o departamento muito diferenciado. As visitas da ERG levava para nossos depósitos e para nosso almoxarifado, porque era bonito de ver, era bem legal, assim, lá, sabe, a área. Então, servia de benchmarking das outras áreas e de outras empresas. Daí a ERG resolveu montar uma consultoria interna com o pessoal de materiais ali, para implantar isso em todas as áreas da fábrica, né? E ela montou, só que nessa era eu estava em planejamento, eu não fui para essa consultoria interna, né? Mas eu gostava muito, né? E fiquei só de olho naquela consultoria interna até que eu consegui ser transferido lá para a consultoria. Fiquei, eu acho, uns 5 anos nessa consultoria, até que essa consultoria terceirizou dentro da ERG. Terceirizou e montou uma empresa, uma consultoria externa chamada Proindi Consultoria, que existe até hoje, né? E eu fiquei lá, quando eles saíram e montaram a Proindi Consultoria, eu fiquei, porque eu estava fazendo um trabalho na área de compras, parceria com fornecedores, era um projeto grande que a gente tinha lá, né? E eu fiquei na empresa por um tempo. Mas também, aos pouquinhos, fui lá me mexendo e consegui sair da ERG e ir para Proindi Consultoria. Fui para Proindi Consultoria. Fui para lá, consegui, junto com o pessoal da ERG, que me liberasse, né? Que eu mandasse, eu podia sair e ir para lá. Consegui, mas com algumas condições. Eu fechei um contrato com a ERG, a Proindi já fechou mais um contrato com a ERG, com o meu trabalho, né? 2 dias e meio, metade do meu tempo já ficou com a ERG. A ERG disse, não, metade do tempo que tem que continuar os programas, os projetos estão tocando aqui dentro. E eu fui para Proindi já com metade do meu tempo com a ERG, né? Preenchido com o teu cliente atual. Exatamente. Ou seja, foi o momento em que você transitou do intraempreendedorismo para o empreendedorismo, né? Exatamente. Para mim foi muito bom, né? Porque eu já saí da ERG, por exemplo, a gente dá aquela... Você estava lá há 13 anos, quer dizer, dá aquela insegurança. Você vai sair para um negócio novo, né? E aí você sai com um cliente desse tamanho, garantido, né? Na empresa que você conhece. Que eu conheço, né? Que eu já tenho pessoal interno, né? Foi muito bom. Daí fui ser sócio da Proindi também. Fiquei sócio da Proindi. Mas o meu primeiro cliente foi a ERG, né? Daí dei consultoria aí em várias empresas durante 7 anos. 7 anos eu percorri o que o Otto faz hoje, né? Pelas empresas dando consultoria, e a consultoria a ERG já foi uma tremenda escola. Na época, naquele tempo, era absurdo, né? A escola que a ERG investia muito mesmo nas pessoas lá, em treinamento, em visitas técnicas. Eu conhecia quase as empresas do país todo aí de visitas técnicas que ela
conseguia para a gente ver, né? A Hering é verdadeiramente uma empresa transformadora. A gente teve em programa anterior já a Carla Vivian, diretora de sourcing, conosco aqui conversando, né? Mas a Hering Amélia. sempre... Amélia. Amélia. A Hering sempre foi uma referência, né? Lá do passado, década de 90 ainda, nós olhávamos para a Hering e dizíamos, ali está o caminho para nós seguirmos na Dudalina, né? A Hering tinha um caminho bem claro, né? Que se acompanhado e replicando, lógico, do jeito de cada empresa de ser, isso já dava um caminho claro para cada uma das empresas. E naquela época, ela era muito precursora, porque a Hering teve cooperativa de alimentos, a Hering teve cooperativa financeira, ela teve programas de desenvolvimento, ela formou consultores internos, ela foi melhorando o seu trabalho. Olha que incrível, olhando para o passado dessas empresas que são centenárias, assim como outras empresas da nossa região, Karsten, Altenburg, né? Teca e várias outras empresas aí que têm uma vida longa, né? Olha que incrível aquilo que nós estamos precisando talvez fazer hoje, né, Mauro? É o que já acontecia naquela época. Já acontecia né? naquela época. Hoje a texto é forte na região, muito, né? Porque dessas empresas que você mencionou todas aí, que treinaram muita gente, prepararam muita gente para o mercado, né? E essa maioria dos proprietários das outras empresas, dos médio porte por aí, pequeno, médio, Sim. até de grande porte, saíram dessas empresas, né? Saíram dessas empresas e montaram, né? Até antes de começar aqui a nossa gravação, a gente estava conversando um pouco isso, inclusive o que para vocês acabou gerando um networking interessante, porque afinal de contas hoje, alguns dos presidentes, CEOs ou até os principais gestores das empresas aqui do nosso ecossistema, de algumas delas, passaram por dentro da estrutura da Hering, ou como você falou, Teca, Karsten, e aí acaba que isso é até bom, porque acaba gerando em todo o ambiente um conhecimento, saber como que é, como não é. E isso daí foi uma das motivações do Texto Inspira, Mauro. Até compartilhando isso assim publicamente. Porque hoje as novas gerações que estão chegando, elas não tiveram essa vivência dentro de uma grande estrutura, ou se tiveram na grande estrutura, elas não viveram esse relacionamento com quem saiu e montou um outro negócio. Então a gente traz as pessoas aqui para contar um pouco das histórias e quem está ali do outro lado se inspirar, sabendo o que vocês viam, né, naquele momento. Mas segue com um pouco mais o teu passo a passo aí, fica à vontade e vai contando para a gente, por favor. Na consultoria, daí fiquei 7 anos trabalhando muitas empresas aí do Brasil inteiro, maioria da região, mas muito do Brasil inteiro. Trabalhei muito em empresas... E na consultoria você fazia só a parte de planejamento? Ou... Maioria planejamento e materiais. Eu trabalhava mais aqui, trabalhava um pouco também de trabalho em grupos, células de manufatura, né? A gente trabalhava um pouco essa filosofia também, mas muito em planejamento também, sabe? Porque alguns planejamentos, assim, de algumas empresas, a consultoria tomava conta e assumia por um tempo e tocava e fazia acontecer. Ia quase todos os dias, às vezes, numa empresa ou outra, né? E numa dessas empresas foi que eu conheci a Myers Wilson, né? Que um dia me ligou e pediu para se eu podia passar por lá, para nós bater um papo, porque eles queriam um trabalho e tal. E a gente foi lá, e a ProInd foi lá, foi eu com o Cláudio Russo, que era um dos sócios da ProInd, e a gente montou um diagnóstico lá da empresa, a pedido deles, e começamos a dar consultoria lá na Myers Wilson, né? Naquele tempo. E daí ficou mais comigo, o Cláudio foi no começo só na montagem da consultoria, do início do diagnóstico e tal. E eu fiquei mais indo quase todos os dias lá, 3 vezes por semana, pelo menos, passando lá na empresa. Também com esse olho de planejamento e de entrega de pedido, né? Que eles estavam com dificuldade, né? A Vils estava com bastante dificuldade na parte financeira também. Mas tinha um bom caminho. Quando a gente fez o diagnóstico, ela tinha produto, tinha cliente, então ela tinha mercado, ela tinha condições. Ela fazia que tipo de produto na época? Ela fazia magazine, né? Mas era muito com acrílico listrado, era forte dela, trabalhava muito com fio tinto, né? Aquele listrado, então tinha um produto bem legal e tinha mercado, tinha como sair bem da situação que ela estava. Daí o antigo proprietário da Myers Wilson, ele arranjou um sócio, depois que estava lá uns 8 meses, 8, 9 meses. E daí, esse sócio não bateu muito com a filosofia de trabalho que a gente tinha, né? Então, nem você dá uma consultoria no local que
as coisas não vão, você vai ver que não vai progredir, não adianta, né? Porque a gente tem um compromisso com o resultado, né? A gente na consultoria tinha um compromisso com o resultado. Não ia dar consultoria só para fazer hora, não, nós tinha que dar resultado. A gente tinha compromisso com o resultado. A Proindy sempre teve muito compromisso com o resultado, né? Até porque, né, Mauro? Ninguém vai contratar um consultor que passa por uma empresa e nada acontece. Exatamente. Né? Então, às vezes, é muito importante a gente, como prestador de serviço, ou até a empresa, chegar num momento e falar assim, olha, aqui eu não consigo colaborar mais, eu prefiro me retirar, não para evitar que danos maiores à reputação, não é isso, mas é porque o nosso objetivo é ser parceiro e fazer com que aquele projeto dê certo. Pode ser que aquele projeto não se encaixe mais para um ou para outro, mas a gente tem que tomar decisões desse tipo para direcionar a nossa carreira. Com certeza. E aí, com 15 anos, o meu presente de aniversário foi uma máquina de costura. E aí, era o que acontecia. No final de semana, eu arrumava uma festinha. E durante a semana toda, a minha preocupação era que roupa que eu ia. O look da festinha. O look da festinha. E aí, eu costurava. E chegou uma hora que todo o meu guarda-roupa era eu que tinha feito. Então, eu ia no shopping, via as peças, ia no provador, virava do avesso, olhava como era feito. Chegava em casa, modelava, costurava e fazia minha roupa igual a do que eu via na loja. Meu, que show. Então, na verdade, começou assim, acho que eu nunca contei essa história pra ninguém do setor. Olha, É inédito. Agora vai ter muita gente do setor ouvindo, tá? Exato. Cara, mas, Karine, dá nada de bom, né, essa história, porque ela se conecta efetivamente já com cortando tecido, costurando a peça, entendendo como é que a máquina funciona. Sim. Eu ia lá e aí meu sonho era ter um overlock, porque eu não conseguia fazer o mesmo acabamento na reta. E aí a reta não conseguia fazer tudo, eu gostava de costurar jeans. E aí às vezes eu pegava calça jeans doada e customizava e fazia. Então eu fiz muita coisa. E aí chegou a época do vestibular. E eu estudava numa escola que ela era muito pró-universidade pública. Legal. Então, assim, era sistema ângulo de ensino e era muito focado. E eles faziam realmente uma lavagem cerebral, assim, você precisa passar em faculdade pública. E aí eu lembro que eu vim para São Paulo com algumas amigas, fui para São Paulo com algumas amigas pra gente ir naquelas feiras de estudante, né? E aí uma queria medicina, outra queria direito, outra queria engenharia. Eu falei, gente, eu fui em todos os estandes de faculdade de moda. Aí chegou no final do dia, eu falei, não, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei costurar. E eu queria estar nas semanas de moda, eu acompanhava. Na época tinham aquelas assinaturas de Use Fashion, enfim, tinha muito mais coisa. A gente não tinha internet. Sim. Então, eu acessava da forma que podia e meu sonho era viver aquele glamour da moda. E aí, eu tive muita sorte, porque, assim, meus pais já tinham me falado que não iam pagar faculdade particular para mim. Isso era zero cogitação. Já estava definido. Já né? estava definido. E não tinha nenhuma faculdade pública de moda, assim, perto de mim. Eu, na verdade, eu nem sabia que teria alguma coisa aqui no Sul. Então, assim, as minhas opções eram Santa Marcelina, FAAP, a Embi Morumbi. Que eram as faculdades de moda. Eram as faculdades de eu moda. acho que, eu não sei exatamente que tempo era, provavelmente nem aqui. Era 2004. Então, nessa 20 época, anos. por exemplo, é quando surgiu o SCMC aqui, em Santa Catarina, há 20 anos atrás, justamente foi comemorado no final do ano passado. E eles influenciaram as universidades aqui para aprimoramento e crescimento dos cursos de moda. Então, assim, provavelmente já tinha Senai, dentro do Sistema S, alguma alternativa. E o começo aqui da Uniaselv, a FURB, elas passaram a ter. Mas também era pouco, sabe? Inclusive até para a época aqui, na cidade, quem estudava e fazia moda eram as pessoas que tinham maior poder aquisitivo mesmo. As meninas, que era a grande maioria, desculpa, não estou segregando. Mas não. é verdade, Na historicamente. época e eram geralmente as pessoas que vinham de famílias ligadas às grandes companhias ou assim que podiam fazer e estudar moda. E esse era o contexto, realmente. E assim, eu não tinha condições financeiras, meus pais não tinham de financiar uma FAAP, uma Santa Marcelina. E aí eu tive a sorte que naquele ano que eu estava prestando vestibular, foi anunciado que ia ter o curso de texto e moda na USP. E aí eu vi em alguma notícia, alguma matéria, eu acompanhava muito. E aí a minha mãe falou, olha, estuda, se você não passar, se não abrir o curso,
faz o Senai, que aí a gente já tinha pesquisado, tinha o Senai Vestuário, né, lá de São Paulo. Matarazzo. O Matarazzo. Na época eram separados, agora eles Sim. são juntos. Quando eu fiz, eles ainda eram separados. E aí, no fim, eu prestei os dois, abriu o curso bem no ano que eu estava prestando vestibular. Eu prestei os dois, o Senai Vestuários e a USP, e passei nos dois. Nossa, que show. E não, eu estudei muito esse ano, assim, Então, não teve mas roupinha, é- não teve festinha, não teve nada. Mas isso é aquele negócio. Você estava focada e dedicada. Tava. E assim, foi esse ano me formou muito, porque eu vi que, assim, o trabalho duro e a disciplina fazem você alcançar o objetivo que você quer. Que empresa seria essa? Qual é essa oportunidade se fosse para começar tudo do zero? Repetiria? Quis completar a pergunta? Não, eu vou deixar, eu repetiria. Eu com certeza repetiria, porque é uma história que enche de orgulho. Nós estamos aqui, eu acho, assim, meu parecer, né, como pessoa, para deixar um legado, né? Não é um legado de riqueza, de patrimônio, não. É um legado das tuas ações, do teu relacionamento com as pessoas, começando primeiramente com tua família e com todas as pessoas que fizeram em algum momento parte da tua vida. E isso requer muitos desafios, né? Então, cara, amo as pessoas, eu começaria tudo de novo, traria uma equipe. Hoje, se pudesse trazer a equipe que eu tenho hoje, por exemplo, eu já estaria um negócio, qualquer negócio montado, entende? Eu continuaria, mas eu repetiria a história e falaria para essas pessoas: meu squad, vem comigo, nós vamos fazer acontecer. Qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o negócio, mas eu acho que o fundamental são as pessoas. As equipes, as pessoas, aquelas que tu confias, que tu sentem e que elas estão alinhadas com teus valores, com teus propósitos e te acompanham nesse sonho. Eu acho que transmitir isso, trazer as pessoas para teu lado, para elas vibrarem junto, é o que vale. É o que tu leva isso no coração. Amanhã nós estamos, sei lá, aconteceu um problema, um acidente, mas eu deixei isso para as pessoas. Isso que me enche. Porque o resto, máquinas, equipamentos, fica. Não, se não tem pessoas, isso que fica é um cemitério de ferro, de aço morto. Então não faz sentido. É as pessoas. É o encantamento com as pessoas que me faz vibrar. E, pô, tecnologia da informação, isso ainda no século passado, vamos colocar assim, cara, era muito à frente. A IDESS era uma empresa muito à frente, até eu tenho esse cuidado grande, Alex, porque há uma natural disponibilidade das pessoas, meio que, eu entendo por quê, não tem nenhuma crítica nisso aqui não, mas em algum momento parece que eu fui gerado, parido na Louis Vuitton, mas a minha vida não começou na Louis Vuitton, né? Na verdade, eu cheguei na Louis Vuitton por causa da vida que eu já tinha, é por isso que eu cheguei na Vuitton. Mas a IDESS, até eu tenho esse cuidado assim, muito grande de dizer, porque a minha grande escola profissional de inteligência de mercado, de cabeça executiva, foi a IDESS, não foi a Vuitton. A IDESS é que me modela, a IDESS é que verdadeiramente me dá ali uma pavimentação de estrada para que eu pudesse caminhar de uma outra forma. Eu era muito moleque, eu me tornei o primeiro executivo mais jovem da IDESS mundial, depois foi algo que voltou a acontecer na Vuitton, fui o primeiro latino-americano a ser transferido para os Estados Unidos, então tinha ali umas questões que eram importantes, assim, de conquistas, etc., numa empresa que era, talvez a coisa mais fácil de traduzir, perspectivas, né? Apenas como uma perspectiva para todo mundo que está assistindo, a IDESS lá atrás era para o B2B, porque a IDESS nunca dialogou com o consumidor final. Sim. Então a IDESS só falava com o CNPJ, né? A IDESS era para o mundo do B2B o que a Apple é atualmente para o consumidor final. Ela era a empresa mais importante, a empresa mais desejada, a empresa mais significativa do mundo, a empresa que criou o conceito da tecnologia da informação, o conceito do outsourcing pelo Information Technology. Era uma empresa que veio de um ex-executivo comercial da IBM, e de uma história extraordinária, porque a IBM, que era a grande empresa dos computadores de grande porte, que a gente deve lembrar, aqueles computadores chamados mainframes do grande porte, o Ross Perot, que é o indivíduo que criou a IDESS na época, ele era o vendedor número 1 da IBM no mundo. E ele começou a identificar que ele vendia aqueles
equipamentos, aqueles projetos milionários, e ele, ao longo do caminho, via que as empresas não sabiam usar. Pô, que interessante. Então ele criou isso. uma empresa de inteligência. A IDS não era uma empresa do hardware, era uma empresa da inteligência Ou sistêmica. seja, seria a primeira interpretação da informação. Na verdade, foi ela. A IDS inicia isso. A IDS é a empresa que criou o chamado, exatamente isso, a tecnologia da informação. Ou seja, era o BI da época. Era o BI. Ela inicia exatamente, até o conceito Information Technology vem dela. Eu lutei muito para não estar na área de tecnologia, era um desespero muito grande, porque eu era pressionado para você ser executivo na IDS, você tinha que passar por um programa que até hoje me aterroriza, chamado SED, Systems Engineer Development, que era que você tinha que se tornar um engenheiro de tecnologia, mas numa leitura só para os executivos, né? E eu nunca quis. Eu falei, cara, não adianta, não suporto isso, não vou fazer. E o pessoal dizia, não, mas aí você não vai ser ninguém. Eu falei, porra, então não vou ser ninguém, né? Porque se eu tenho que ser alguém para passar um programa desse do inferno, não quero fazer. Nunca gostei dessa coisa, processamento de dados, nunca foi minha praia. Não tenho uma cabeça pautada para essa quântica e lógica, etc. Não gosto. E consegui criar uma história em paralelo a isso. Fui o primeiro executivo de não ter o SED na época. Essa porra que parecia que era a definição de se você vai viver ou se você não vai viver, fazendo o SED. E aí construí essa história, fiquei na IDS durante 8 anos, finalizei como o executivo principal de marketing e comunicação, fui trazido dos Estados Unidos de volta para o Brasil, aí em São Paulo, já para redesenhar a estratégia de marketing da empresa. A IDS era muito grande, a IDS, os principais clientes no Brasil eram Shell, era General Motors, etc. Era uma empresa muito, muito significativa. Mas isso tudo já foi te trazendo uma vivência de se relacionar com o mercado de uma maneira a entender o fluxo das coisas, né? Eu acho que de alguma forma, Alex, assim, claro que essas coisas não são lógicas, né? Uhum. Evidentemente que esse é um cuidado que eu tenho, porque a vaidade, ela é um exercício que quando você perde a mão, você cria fantasias. Então, eu não posso dizer aqui que é lá no hotel, na IDS, eu não tinha. Você não consegue raciocinar dessa forma ali naquele exato momento. Mas se eu olho para trás, eu vou te dizer que eu sou um indivíduo que come informação. Eu entendi muito cedo que a informação era a minha única ferramenta possível de competitividade. Venho de uma família muito simples. Nunca fiz intercâmbio mundial. Não tinha nem shopping center na minha cidade. Venho de uma cidade que é o segundo município mais pobre do Rio de Janeiro. Meu pai era dono de um botequim. Meus pais só tinham feito a alfabetização. Então, a única coisa que eu podia ter era informação. Então, é a única coisa. Só que anos e anos, né, à frente, eu fui entender de onde que isso vinha. E meu pai, que era um indivíduo que só tinha alfabetização, que era dono de um boteco, que era literalmente isso, um boteco. Meu pai trabalhou 44 anos no boteco. E meu pai lia 5 jornais por dia. Meu pai lia Jornal do Brasil, ele lia o Jornal Globo, ele lia o Jornal do Comércio, lia o Jornal Português e lia o Jornal de São Gonçalo. Então, meu pai era um indivíduo que, com toda a sua limitação tradicional, né, da educação, ele era um indivíduo muito sábio. Mas isso lá, né, você é um menino de 12 anos, 13 anos, 14 anos, vai ter isso? Não pode ser alguma. Mas lá na frente, você entende da onde vem, né, alguns dos seus estímulos, etc. E depois dessa questão de eu trabalhar com alto padrão muitos anos, mas eu trabalhei como recepcionista. Tem um povo louco que escreve que venho de uma estrutura familiar, que eu fui diretor de hotel. Não fui diretor de hotel, porra, eu trabalhei como recepcionista num flat set. É que o pessoal fala, Ferreirinha do Luxo, então eles dizem que a minha família era dona de restaurante. Fala, cara, a galera é muito louca, elas precisam criar uma justificativa. Não, mas o que acontece, Gerson, é que as pessoas precisam... Como é que o indivíduo que tem nome Ferreirinha se tornou uma voz no luxo vindo de São Gonçalo? Então, elas já dão uma envelopada nisso, diz que meu pai, que era dono de restaurante, meu pai tinha um boteco. Né? Mas era um boteco. Que restaurante? Que boteco, né? Meu pai vendia era ovo cozido, colorido, que até hoje eu não consigo entender como as pessoas pediam pela porra da cor.
Era uma loucura. Eu queria o rosa, Não acabou. fala isso. Tem outro. Aí fala, não, vou esperar. Vai esperar por quê, gente? É o mesmo ovo. Só mudava a cor da caixa. Então, mas ali... Ó, peraí. Olha aí, Ferreirinho. Olha o que você tinha de aprendizado, pô. Não, mas é verdade. Era agregar valor. Então, é isso que eu estou ovo- dizendo. Quando você olha para trás, essa questão do meu pai... meu pai era... Esse botequim era exatamente no centro de São Gonçalo. Exatamente no centro de São Gonçalo. Era um boteco de 20 metros. Meu pai vendia realmente frango assado, cachaça, cafezinho e salgadinho gordurento, né? Porque tinha que ter gordura para chamar atenção. Mas como ele era bem no centro, meu pai conversava com mendigo, com alcoólatra, com o gerente de banco, porque a gente deve lembrar que naquela época gerente de banco Sim. era a autoridade da cidade. Exatamente. Depois do prefeito era ele. Então meu pai falava com o prefeito, que parava para tomar cafezinho, era o gerente do banco que parava para tomar cafezinho. E isso, anos à frente, né, eu também fui entender que isso foi um valor que acabou sendo importante para mim, porque eu sou um indivíduo muito pautado para tirar as amarras, né, dialogar com todo mundo, etc. Então, no hotel, eu trabalhei no primeiro flat service do Rio de Janeiro, rede Promenade, na região do Leblon, Dias Ferreira, numa época que o Rio de Janeiro, estamos falando de uma época de Fernando Guimarães, de TV Pirata, de Cazuza, Sim. de Diogo Vilela. Aquilo era a meca do coisa. Eu lembro. Da cultura brasileira. Cara, vai. então eu Da trabalhava época. num hotel onde foi o primeiro flat service. Então, era um hotel que atraía muito gringo, porque quando os expatriados vinham para o Brasil, Rio de Janeiro, eles precisavam de um flat, né? Não era só hotel, porque eles ficavam um tempo maiores. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer não, gente, que eu saía do hotel assim, andava pelo Baixo Leblon e eu via umas caras assim que estavam todos na televisão. Eu falei, cara, que loucura, mas por que essas pessoas ficam todas juntas aqui, né? Você não tem a noção disso tudo. É que no Rio de Janeiro você tinha a possibilidade, né, Ferreirinha, de ver as pessoas que você Imagina, comentou o e Rio de estar com Janeiro elas, né? O resto do país. Faz parte do dia, né? O Rio de Janeiro, isso era do dia a dia, né? E eu trabalhava exatamente no Baixo Leblon. E o Baixo Leblon era exatamente assim, era a rua do Baixo Leblon. E o Baixo Leblon foi a grande efervescência, né, da música dos anos 80, da música dos anos 90, etc. Então, essas coisas vão te moldando. Eu descobri que eu tive burnout, não foi diagnosticado naquela época, não foi. Eu saí em 2019, eu fui descobrir esse ano. Porque me aprofundando mais no tema, eu vi, não, eu tive todos os sintomas. Tá ali o diagnóstico, né? Basta olhar tudo que teoricamente faz parte do sintoma que já dá para identificar. Nossa, não, totalmente. Mas né, na história de vocês não está muito diferente das histórias de todo mundo que passa por aqui, né? Imagina. Que a gente acaba hoje descobrindo o nome que a gente dá hoje, mas é um nome que a gente já dava lá atrás diferente, né? Isso. Então assim, você tava lá, crise de ansiedade e tal, mas na verdade era o burnout. Uhum. Vocês podem contar pra gente um pouquinho antes eu vou depois querer saber o que é mindfulness, porque eu até sei um pouco, mas eu acho que quem tá nos assistindo, né, Gerson, talvez não saiba. Certo. Mas para que eles também entendam o que trouxe vocês até aqui, o que vocês sentiam com burnout? O que eram os sintomas que vocês... como se manifestava? A empresa tinha responsabilidade nisso? Eu acredito que não, porque a verdade é que a gente, ser humano, é que vai se responsabilizando e somatizando algumas coisas e acaba... como é que eu vou dizer? Explodindo uma hora naquele momento, né? Converge para aquele momento, talvez fique mais bonito que explodindo, né? Sim. Conta pra gente um pouco do que eram esses sintomas e eu acredito, e o Gerson vai trazer alguns números que vão mostrar que isso é um problema extremamente real. Então, nós não estamos falando de algo porque nós achamos bacana. Nós estamos falando de uma realidade. Conta pra gente um pouquinho o que é o burnout. No caso, o burnout, ele se dá pelo um esgotamento, né? E aí, o que estava acontecendo comigo naquele momento? Havia uma questão da memória, ela é afetada também. Então, muitas coisas acabavam passando despercebidos, né? Em algum momento. E para quem é da área de planejamento, é muito complexo isso, né? Porque nós temos que detalhar tudo e planejar tudo, né? No mínimo detalhe. Então, era uma cobrança que estava acontecendo. Também, eu tive problemas de pressão. A minha pressão foi alterando também.
e tive formigamento no rosto. Então, foram dando alguns sinais físicos, né? Também. E é uma parte que como é que eu vou poder dizer para vocês? Essa cobrança excessiva que eu fazia em cima de mim nas minhas entregas. Autocobrança. Autocobrança. Então, realmente, quando nível você... de exigência Muito alto. elevado, né? Uhum. Então, eu tinha me tornado mãe há uns 4 anos antes de sair da empresa. Então, isso aumentou ainda, né? O nível de exigência minha. Responsabilidade. Exato. Tudo, né? Porque até um momento, antes dela nascer, o meu mundo era a empresa, né? Era o trabalho. Então, eu poderia ficar até mais tarde, quando, né, assim, desejasse. A partir do momento que ela nasceu, tudo mudou, né, na minha vida. Então, o tempo ficou cada vez mais escasso. Então, eu saía às 6 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, ia ter que buscar ela na escola, né, levar para casa. Começava o terceiro turno. Exatamente. Aí o sono ficou muito debilitado, né, nessa fase. E é um dos percussores que também auxiliam muito nessa questão do esgotamento, porque noites de insônia, né, mal dormidas, o acúmulo disso vem as consequências, né? Que é a falta de memória, irritabilidade, várias outras coisas que vão acontecendo, né? Uhum. E aí, então, a fase final dessa foi realmente quando eu fui para meu cardiologista fazer os meus exames. E ele falou, olha, você ainda não está com pressão alta, mas a sua origem disso, né, vem de uma questão psicológica e a gente vai ter que tratar. No início foi meio difícil, eu pensava, nossa, mas eu praticava exercícios na academia da empresa, né, no meu horário de almoço, né, então, assim, estava em atividade física e tudo mais, então... Foi meio difícil, assim, aceitar sobre isso. Até porque era como se dissesse, você vai ter que dar uma desacelerada. E isso, para quem realmente tem um nível de autocobrança muito grande, de entrega, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, é um pouco assustador de início, assim, sabe? Mas depois eu fui entendendo que fazia parte do processo e que, de fato, eu estava adoecendo. Também tive problemas dermatológicos, onde começou a dar... algumas feridinhas na mão, assim, sabe? Tipo essa aqui? Pois é. Eu tenho Se mesmo. vai estourando nas coisas diferentes. Deixa eu ver. Aquela do corpo inteiro. Pode ser. Tem uma diferença muito grande, né? Mas, então, ali nesse momento, a gente... Vamos focar na indústria têxtil. Por quê? Eu tinha o domínio do assunto, né? Do processo e do assunto, mas a Cisplan era muito pequena. Né? Assim, o volume de cliente era insignificante em 2010. Então, a gente sofreu com várias coisas de mercado. Né? Estava começando, por exemplo, assim, a tecnologia da nota fiscal eletrônica. Então, poderia fazer parcerias com empresas que transmitiam a nota fiscal eletrônica, mas nós não tínhamos o dinheiro para fazer o aporte dessas parcerias. Né? Então, a gente teve que fazer sozinho, né? Porque ninguém queria... Imagina, uma empresa pequena, com várias dificuldades financeiras, inclusive, como é que ninguém queria fazer uma parceria sólida com quem estava naquele momento difícil, né? Para não dizer quebrado. Né? que era o momento. Que às vezes é até a realidade de muita gente que está nos escutando, que a gente começa, às vezes, com o mínimo recurso que a gente tem, até atirando para tudo que é lado. Olha como é rico, e eu sempre gosto de puxar esses insights, como é rico essa tua história. Você, às vezes, começa atirando para tudo que é lado, mas tem uma hora que você tem que focar. Você começa administrando e com a baixa falta de confiança até dos parceiros essenciais, que é algo que quem vai empreender tem que começar pensando. Então, é muito importante isso. E então, fazendo um salto de 2010 para 2025, estamos falando aí de 15 anos, né? A Cisplan, então, sai de 44 clientes para quase 4 mil em 2025. Uau. Sai de 12 colaboradores para quase 300 colaboradores. Com uma operação, vamos dizer assim, regional, muito regional, né? Uhum. O máximo que a gente ia era até Brusque,
né? Que fica a poucos, vamos dizer assim, a poucos quilômetros Tá da base. Da base de Indaial. Da base, estamos falando de 65, 70 quilômetros para quem de Santa Catarina. Muitas pessoas são de outras regiões, né, Maico? E só para mais ou menos todo mundo se situar, nós estamos falando aqui bem no Vale do Itajaí, bem perto da região de Blumenau, né? Indaial é uma cidade vizinha a Blumenau, né? Isso, é uma cidade satélite, vamos dizer assim, né? E aí, então, hoje atuamos, vamos dizer assim, não só no Vale do Itajaí, regional, mas sim como, vamos assim, nível Brasil e no exterior também, né? Então, temos, assim, uma evolução nesses 15 anos, assim, de muito trabalho, né? Muita inspiração, né? Buscar inovação, porque eu uso uma frase, tu ter sucesso é fácil, manter o sucesso que é difícil. Né? Mas é que uma coisa que eu acho que ajuda demais, né? Agora contribuindo, porque como a gente está em muitos clientes e muitos clientes nossos, a gente compartilha Cisplan, tem, né? Mas o fato de, por exemplo, Osmar, de você serem efetivamente conhecedores do processo, independente do negócio em si, mas do processo, depois se especializa ainda mais no texto, vestuário, né? Mas o fato de vocês conhecerem os processos, conhecerem como as coisas funcionam, com certeza fez com que a qualidade daquilo que foi construído, né, é algo que é sucesso para muito tempo, né? A gente brinca assim, a gente fala a língua do cliente, né? A gente entende o processo. Quando tu está discutindo uma sala de corte, tu está discutindo o infesto, né? Por que faltou tecido, faltou malha? Tem vários motivos, mas a gente tem os recursos necessários para aferir um controle de qualidade na entrada da malha, para ver se veio largura, gramatura correta conforme o projetado, né? Então, tem o desperdício das cabeceiras, dos cortes, tanto do início como fim das laterais, está dentro dos, vamos assim, dos consumos previstos, dos desperdícios. Então, a gente tem ferramentas para aferir cada detalhe, porque às vezes assim, mas softwares são tudo muito parecido, né? Eu discordo, porque quanto mais tu ir no detalhe, o software está no detalhe, a indústria têxtil ela está no detalhe. Sim. Quantas confecções existem? Por que umas estão estão no auge, estão com valores agregados altíssimos e as outras não conseguem? Porque tem os detalhes. Então, dentro do software também tu tem os detalhes. Tu pode ir no mínimo dos detalhes na gestão de qualidade, que é muito importante no processo. Então, a Cisplan, ela acaba indo nos detalhes dos processos. Mas, Michael, até pegando essa tua fala dos detalhes, eu acho que se a gente fizer, e nós estamos na indústria há algum tempo, a gente fizer uma análise da indústria nos últimos 10, 15 anos, houve um aprimoramento da indústria, uma profissionalização também dela, muito grande. E vocês tiveram a oportunidade de acompanhar essa evolução, porque hoje, quando você entra numa empresa como a Cotton Star, que já esteve aqui com a gente, e vê tudo o que ele gere de processos, não haveria um exército dentro daquela empresa que seria capaz de fazer isso se não fosse um bom ERP dando suporte. Não sei nem se no caso lá é de vocês, mas acredito que seja. Opera com a gente. Mas eu usei o exemplo dele porque ele hoje é o maior. E quando você olha o nível de complexidade, e um outro ponto que depois eu sei que o Gerson vai abordar, inevitavelmente, como mão de obra é uma dificuldade em todo o mundo, não é diferente no nosso segmento, o turnover acaba levando os processos embora quando ele acontece. E o ERP ele vem reforçar um pouco isso. E vocês tiveram a oportunidade de, por estar focados no cliente, que é uma outra grande tendência mundial, vocês estando focados no cliente, vocês estavam o tempo todo crescendo junto com ele e atendendo as demandas. Eu não estou falando propaganda da Cisplan, eu acho que isso tem a ver com a tua história, Maicon, a história do Osmar. Vocês estavam abertos para isso. Eu conheço um monte de empresários que não dão muita atenção para o que o cliente está falando. Vocês, diferentemente disso, eu percebi sempre a presença junto ao mercado, principalmente nos clientes, acho que mais desafiadores. A gente, quando se conheceu na Rosa Maria,
que ela tem uma complexidade maior pela quantidade de elastano utilizado nos tecidos, pelo tipo de processo que ela tem que você participava. Então, com isso, vocês conseguiram transportar para os seus 300 colaboradores, você falou? Eles todos têm um pouco desse DNA. Tem. Que vocês imprimem. E isso, vamos dizer assim, não está escrito nos livros, né? Mas eu vou te dar um exemplo muito recente. Semana passada, eu olhei na minha agenda, eu tinha meio período disponível. Uma manhã. Nossa, que estranho. Né? Às vezes eu... Para quem tenta agendar com você alguma coisa, eu sei que é estranho. É estranho, né? E aí, eu simplesmente... o que eu vou fazer agora nesse meio período? Peguei minha mochila e fui para cliente. Eu fui em 3 clientes na manhã, mas nada agendado, entendeu? Eu fui ver como é que ele estava. Entendi. Eu fui entender como é que ele estava. Então foi meia hora num cliente, mais 20, 30 minutos em outro cliente, e depois fui no caminho, já parei em outro cliente e voltei para a base. Então, quando eu tenho esse tempo disponível, né, eu vou ao cliente. Você vai fazer a tua pesquisa eu vou fazer de mercado? Exato, mas assim, e o que é engraçado é assim, ó, eu chego na empresa, eu vim falar com o fulano. Eu fui a Gaspar, né? Eu vim falar, ele está em reunião. Ok, tu pode ver se ele demora? Eu vou avisar ele. Não, ele já vai te atender, ele vai terminar a reunião, já vai te atender. Então, assim, é uma relação, a gente tem uma relação com muitos empresários, não de cliente-fornecedor, né? Tem uma relação de uma parceria, que é diferente. Eu sempre digo assim, cara, cliente tu pode ter muitos, mas tu não precisa de cliente, tu precisa de parceiros, né? Os parceiros que vão o quê? Te dar as informações para te melhorar a tua solução, te dar as dicas, ele abre, vamos dizer assim, as dores dele no que tu pode ajudar. Não, Alex, imagina um representante de vendas dominando e conhecendo metodologia de inteligência de mercado para atuar no dia a dia dele, hein? E penso quanto essa empresa vai ser inovadora e vai ser assertiva na distribuição dos produtos dela, né? Então, o representante, a gente tem vários agentes de coleta na inteligência. Eu sempre digo que a gente não trabalha sozinho, né? O primeiro é o representante. Enquanto instruído, com checklist, por exemplo, eu faço muitas ligações remotas, né, para os representantes para eu conseguir ter maior amostragem e abrangência. Quando eu pergunto para eles, eu pergunto do logista e tal, e são super solícitos, assim, né, e conversam, a gente marca horário, claro, né, dentro da agenda dele. E aí, quando eu chego na parte, e me conta, quem é essa mãe, essa mulher, esse homem que está entrando dentro da loja, que está comprando produto? Eles me falam, meu Deus, Dani, boa pergunta, nunca percebi, mas vou começar a olhar e vou pedir para as vendedoras, eu tenho elas aqui no grupo de WhatsApp, vou começar a pedir. Então, assim, ele quer fazer, ele está lá. E vocês acham que um representante ele vai se movimentar para mandar um WhatsApp, uma ligação ou qualquer coisa, uma informação para a fábrica que não seja em prol de uma evolução, de uma melhoria? Ele não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. E provavelmente vão existir aqueles que jamais vão mandar, mas assim, perfil. Beleza. Não só questão de perfil. Talvez esse cara vai se tornar obsoleto. Aí Talvez. Depois ele vai dizer, acabaram com a profissão de representante. Mas eu te digo o tirador de pedido talvez, né, Alex? Esse talvez não tenha mais. É óbvio que não. Mas assim, hoje a gente já fez aqui um programa justamente falando um pouco da venda B2B. E eu penso que esse nosso conversa hoje foi excelente para o cara que é da área comercial que está nos escutando hoje. Saiu uma ideia aqui de algo que ele pode incluir no serviço que ele presta à empresa que ele representa. Porque tudo isso vai ser extremamente relevante. Mas eu peguei o celular aqui na mão, não foi para ver minhas mensagens do WhatsApp nem nada, mas é porque eu queria anotar uma coisa. A gente vê um modelo de teste escala sendo adotado. É um modelo que ele é muito mais sustentável do que o aposta, né? Uhum. Mas ele ainda assim gera um monte de produto que talvez seja vendido no sales e tem um custo de estoques, às vezes, um pouco elevado para as fábricas. A gente vê hoje modelos como o da Shein, que faz essa inteligência de mercado através da busca de
do algoritmo, né? E a gente vê também a possibilidade do representante estar integrado com a tecnologia para poder ofertar isso. Até já é um baita programa, um produto para os nossos parceiros aqui de entrevista de alguns programas atrás. Como que, ou seja, o teu trabalho, de uma certa forma, é um algoritmo vivo dessa inteligência de mercado que você não tem no online. Você vai estar o online tem esse traceability, esse Sim, eu tenho. Eu consigo olhar as áreas hots, né? Onde estão os cliques, aonde que eu perco esse cliente, eu consigo no online, né? Mas no físico, a inteligência de mercado, ela vai além de um dado. Por exemplo, né? Nas indústrias tem os rankings, o mais para o menos vendido, enfim. A inteligência de mercado, ela diz o porquê o primeiro é o primeiro e o último é o último. Então, essa é a melhor informação. E aí, eu tenho, inclusive, clientes muito queridos que eu já trabalhei, que trabalham só no online, só com e-commerce. E as pessoas me dizem, Dani, como tu faz inteligência de mercado se muito é na conversa, né? Se é muito baseado na pesquisa atrás de informação qualitativa, que é informação, não a quanti que é dado, mas aquilo que não é falado, que é percebido. Em algum momento, esse consumidor do online, ele vai estar no físico. Seja num restaurante, numa praça de alimentação, em algum momento a gente vai conseguir olhar ele, vai conseguir olhar a jornada de compra dele, como que é um processo dele, seja de escolher uma alimentação ou um calçado, ou entender a configuração familiar dele, se tem filho, se não tem, se está num shopping num sábado à tarde ou se está numa quarta-feira à tarde, está me mostrando consumidores completamente diferentes. Então, mesmo no online, a gente tem um acesso, porque quando eu tenho aí... O cara está quarta-feira à tarde no shopping, herdeiro. É esse que eu quero, entendeu? Pai, eu fui almoçar hoje no shopping. Que horas tu estava almoçando? Um pouquinho antes das 4. É que eu não podia perder a piada. Mas é isso, é a gente conseguir entender além do número. Então, a inteligência de mercado, ela vai trazer a clareza, o porquê que aquilo está acontecendo, seja no online, seja no físico e mais, gente. Inteligência de mercado, vou olhar de novo para a câmera, tá? Fique à vontade. Inteligência de mercado, ela é aplicável para qualquer tipo de negócio. Desde que trabalhe com produto ou serviço, ela é aplicável. Não é só para o texto, é para todos os setores. Eu, inclusive, já tive clientes que trabalham com identidade olfativa, um marketing olfativo, que desenvolve um aroma exclusivo para as marcas, né? Então, foi aplicável a metodologia para essa minha cliente também bem especial aí. O André, as fábricas, você comentou de 4 fábricas, né? Depois você acabou fazendo a construção de onde hoje está... Faz que ano que foi feito? 2016. 2016. E o que foi o que mudou ali naquele processo? Porque eu me lembro muito bem que tinham controles diferenciados, cada fábrica tinha o seu CNPJ, cada galpão. Isso ajudou, melhorou, atrapalhou? Para quem trabalha hoje com vários locais, isso tu recomenda, não recomenda? Qual que é o teu caminho? Hoje eu tinha transportadora separado, eu tinha vários CNPJs, cada empresa com o CNPJ separado. Eu tenho tudo CNPJ só, tudo debaixo de um guarda-chuva só. A única coisa que eu tenho, todos os controles, cada negócio eu tenho um DRE com o resultado apurado, negócio a negócio. Negócio a negócio. Cada negócio se paga separado. Não existe média. Média não existe. Cada negócio é um negócio. Hoje a gente tem 7 lojas. Vamos dizer assim, na média as lojas deram o resultado. Não. Quanto deu cada loja? Cada loja tem que se pagar. Não existe média. Cara, a média pode estar ótima, pode estar linda, mas uma loja pode estar sangrando um monte. Não existe média. Eu tenho até as unidades de costura, por unidade de costura. Cada um, DRE de e-commerce. O e-commerce tem o seu DRE separado. Cada loja tem o seu DRE separado. E cada um tem que buscar o seu resultado. Então, isso é imprescindível. Enquanto que a gente trabalha com média, a gente não enxerga onde está sangrando.
E a indústria é imprescindível. Se não tiver isso eu falo para vocês que depois da pandemia, a gente começou a separar e eu fechei tudo que era operação que tinha separado o CNPJ. Essa história de querer fazer CNPJ para economizar imposto, pessoal, esquece isso, meu povo. Cara, contrata um bom tributarista e aí trabalha em cima de uma forma legal, dentro de uma operação legal e faça a sua economia tributária dentro de uma operação legal. Acho que isso é o mais correto que a gente pode fazer. Eu vou responder a tua pergunta que você fez a ele, porque eu tenho um cara... Realmente, eu conhecia a fábrica espalhada e... Quando eu fui conhecer pela primeira vez a nova planta, né? O André falou assim para mim, botou a mão na cabeça e falou assim, Alex, acredita que eu tinha 100 toneladas de tecido que eu nem sabia? Cara, mas é verdade, porque sabe aquele negócio de que você vai... eu digo uma coisa, a pior coisa para uma empresa é ter espaço sobrando. Controle de estoque é fundamental. Porque espaço sobrando, ela enfia coisa naquele espaço. Sim. E quando você vê, você tem dinheiro guardado lá que você nem imagina. Só que não é dinheiro, porque ele, quando vai ser vendido como saldo. Você estava até comentando antes disso. Aqui a depreciação de saldo é muito grande. Depois, o fato, quando ele pôs a fábrica toda num plano, eu vi a segunda coisa. Eu falei que eu tinha duas coisas que eu tinha visto pela primeira vez lá no André. A segunda coisa que eu vi ele fazer nessa fábrica centralizada é que ele começou a balancear a produção dele por complexidade de produto. Sim. Primeira pessoa que me falou isso, ele falou numa passagem pela fábrica, falou, Alex, aqui, ó, essa linha, ela tem a complexidade leve, esse aqui é a complexidade média, esse aqui... Porque se eu fizer tudo, se eu fizer só esse aqui, eu não ganho dinheiro. Se eu fizer só esse aqui, eu perco dinheiro porque a complexidade não dá a produção. E eu preciso ter uma capacidade balanceada de X% da produção aqui, X% aqui, X% aqui. Aí eu tenho a fábrica cheia. E até mesmo uma carga de máquina por dia, né? Até Sim. isso, né? Hoje, para ter uma ideia, Alex, você estava falando antes da etiqueta de RFID, né? Hoje, eu acho que vou dar até um exemplo, a gente estava conversando, estava fazendo uma piada esses dias, vou fazer que nem a Andugali, né? A Andugali, nossa... Fábrica de chocolate de Pomerode. De chocolates de Pomerode, ela recebeu ano passado 7.500 visitas. Eu fui uma delas. Comi chocolate para burro, 7 aliás. milhões e 500. Vou mentir agora para vocês, pessoal. Cara, foi assim, um absurdo. Vou fazer visita guiada lá na fábrica para conhecer o RFID. Porque assim, ó... Todo mundo quer conhecer, né? Todo mundo quer... Eu já fui duas vezes. Nosso depósito de malha gira em torno de 450, 500 toneladas de malha em rolo, né? Sim. Eu leio... Nós fizemos a nossa aferição no final do ano. Todo final do ano a gente faz um inventário, né? Final do ano, o nosso inventário foi 99,8% de assiduidade. Em 1 hora e meia.